A venda de uma put é uma das estratégias com opções mais simples de executar e, ao mesmo tempo, é uma das mais lucrativas, especialmente nesse momento do mercado em que os ativos em geral estão com uma tendência de alta. Não é à toa que o Rui, por exemplo, que é um dos meus alunos, ele já literalmente multiplicou a quantidade de Ethereum em poucos meses, aplicando essa e também outras estratégias de renda com opções. Quando você faz a venda de put de um ativo, seja ele Bitcoin, Ethereum ou mesmo uma ação, você espera que esse ativo continue valorizando, ou ainda que ele caia, porém até um certo limite. Porém, quando você lança uma put vendida, você tem que estar preparado para todos os cenários possíveis do mercado. E é exatamente por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar diferentes formas de você fazer o manejo da sua put vendida. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, sou especialista em operações estruturadas com opções de criptomoedas. Para me acompanhar nas outras redes, inclusive acabei de montar um Instagram novo em que eu estou respondendo perguntas nas caixinhas. Para você encontrar o link dele e também meu outro canal, Investidor Cripto, acesse a descrição aqui desse vídeo. E agora bora falar sobre os manejos da venda da put. Então legal, esse daqui é o gráfico de payoff na data do vencimento, que nesse exemplo aqui é 26/4, e uma put vendida no strike de 60 mil dólares. Então, se na data do vencimento o Bitcoin estiver acima de 60 mil, eu tenho meu lucro máximo. Caso ele encerre abaixo de 60, eu tenho aqui lucro ainda, porém não é o maior lucro possível. E caso ele esteja abaixo aqui do break-even, aí eu entro numa região de prejuízo. Só que a gente também tem o gráfico de payoff antes do vencimento. Então agora o Bitcoin está em torno de 68 mil dólares, e se ele cair rapidamente até os 62 mil, por exemplo, hoje eu teria um prejuízo. Como você está vendo aqui, com o preço a 62 mil, eu estou nessa região vermelha, que é a região de prejuízo. No entanto, se ele permanecer nesse mesmo preço, porém na data do vencimento, aí eu estou na região de lucro, representada por essa linha roxa aqui. Talvez isso fique mais claro se eu te mostrar o gráfico de payoff na corretora, sem ser um print ali no slide. Então hoje essa put vendida está no lucro, você pode observar esse lucro ali nesse balãozinho verde. Today P&L é o lucro ou prejuízo de hoje, ele está no lucro de 0,0054 bitcoins. Se o Bitcoin na data do vencimento tiver nesse mesmo preço que ele está agora, o meu lucro passa a ser o lucro do balãozinho roxo, Expire P&L. O lucro ou prejuízo na data de expiração ou data de vencimento, que seria de 0,0358 bitcoins. Caso o preço saia do preço atual e caia para 62 mil dólares, por exemplo, repare que no balãozinho roxo eu teria na data do vencimento ainda lucro máximo nessa operação, porém, se ele caísse hoje, eu teria hoje um prejuízo, que seria um prejuízo não realizado e também não realizável. Caso eu permaneça com a minha put vendida, esse prejuízo aqui de 0,0238, com a passagem do tempo, o Bitcoin permanecendo nesse mesmo preço aqui, esse prejuízo se reverte em 100% de lucro, tá legal? Dada essa explicação prévia, agora a gente já pode explorar algumas situações práticas para tentar identificar qual é o melhor manejo. Mas antes disso, eu ainda tenho uma dica, que é muito mais do que uma dica, para te dar. Com isso que eu vou te explicar agora, a probabilidade de você vir a precisar de um manejo é muito mais baixa. Também, quando eventualmente você precisar fazer um manejo para ajustar a sua posição, você vai evitar de passar tanto calor e você vai poder fazer os seus manejos com uma tranquilidade emocional muito maior, porque a sua posição financeira vai estar protegida. Eu sempre penso em opções através desses 4 pilares que fazem parte do método PEP. É um método que eu desenvolvi e aprimorei para operar opções. Então, antes de executar uma operação, seja ela uma operação mais complexa ou uma mais simples, como a venda de uma put, eu me preparo para essa operação. Na parte da preparação, eu preciso entender qual é o lucro esperado e o prejuízo possível dessa operação. Uma vez que eu entendo esse prejuízo possível,
eu executo essa operação, eu tenho que me preparar para mitigar ou mesmo eliminar esse prejuízo possível. Se eu sei que o prejuízo na venda de uma put ele ocorre quando o preço do ativo subjacente cai, quando ele cai abaixo desse break-even, o prejuízo é cada vez maior, eu me preparo para isso fazendo um hedge ou uma proteção. Que proteção é essa? Se eu sei que se o Bitcoin cai abaixo dos 60 mil, essa put vendida passa a ter um prejuízo mais acentuado, ao redor desse strike aqui de 60 mil, eu não só posso, como devo montar uma proteção em futuros, um short em futuros. Isso funciona na prática. Agora o Bitcoin está em torno de 68.600. Porém, caso ele caia abaixo dos 60 mil, eu já deixo armado aqui uma posição de short. Então, nessa posição aqui de short, quanto mais o Bitcoin cair, maior é o meu lucro. Então, eu lucro com a queda do Bitcoin, que é exatamente o oposto do comportamento dessa put. Quanto mais o Bitcoin cai, maior é o meu prejuízo. Então, fazendo essa proteção, meu prejuízo está limitado e eu fico muito mais tranquilo para fazer os meus manejos. E agora, bora para os manejos em si. Primeira situação, o ativo cai se aproximando do strike. Então, o Bitcoin está em 68.600 e ele cai, digamos que até os 62 mil dólares, se aproximando do strike que está em 60 mil. Nessa situação, momentaneamente, eu estou no prejuízo. Se eu não tivesse feito essa proteção, eu estaria com uma pressão psicológica muito maior. Porque se ele caiu dos 68 para os 62, eu vou estar pensando, e se ele cair para os 60? E se ele cair para os 59? Meu prejuízo vai aumentar muito. Bom, com essa proteção aqui, você já tem essa tranquilidade que o seu prejuízo está limitado. Então você pode decidir racionalmente. Hoje você está no prejuízo, esse prejuízo é limitado, mas você tem o tempo ao seu favor. Se o Bitcoin na data do vencimento permanecer nesse strike, esse prejuízo vai ser revertido em 100% de lucro. Portanto, nessa circunstância aqui, o melhor é não fazer nada, é você manter a sua posição aberta. Afinal, você está no ganho se ele permanecer acima dos 60. Se ele está em 62, ele ainda nem testou o strike, portanto, é o melhor você não fazer nada. Existem backtests que confirmam que estatisticamente, nessa circunstância aqui, o melhor é não fazer nada. Porém, isso também depende da sua tolerância ao risco. Caso você não tenha uma tolerância ao risco muito alta, você pode, por conta dessa preferência pessoal, optar por encerrar essa posição aqui e comprar essa put, encerrando essa posição e limitando seus prejuízos. No entanto, você tem que estar ciente de que, caso você permanecesse com essa put aberta, como o tempo está ao seu favor, a probabilidade maior é de que, se você segurasse essa posição, você tivesse um lucro e não precisasse realizar esse prejuízo. Segunda situação, o ativo cai e ele atinge o strike. Então, o Bitcoin sai dos 68 e chega nos 60 mil dólares. Aqui você já pode começar a pensar em fazer manejo, porque se ele cair mais, essa opção vai estar entrando dentro do dinheiro e o seu prejuízo vai aumentando cada vez mais. Aqui eu estou falando do prejuízo só da posição com opções. Eu não estou considerando aqui, nesse momento, o lucro que a gente está obtendo com a nossa proteção. Eu estou considerando apenas a nossa posição com opções. Então, se ele atingir o strike, você já pode começar a pensar em fazer manejos e eu vou te mostrar quais são esses manejos. Mas antes, eu quero te mostrar essa outra situação. Ele cai, só que ele cai mais ainda, ultrapassando o strike e chegando ao break-even. Particularmente, eu gosto de começar os meus manejos nesse ponto. Então você pode decidir começar o manejo quando ele atinge o strike ou quando ele atinge o break-even. Eu prefiro começar o manejo quando ele atinge o break-even, porque quando ele atinge o strike, ele ainda tem uma chance de voltar acima do strike e eu sei que o tempo está a meu favor. Então eu não preciso realizar um lucro quando ele atinge o strike, só que isso também depende da tolerância ao risco de cada um. Estatisticamente, backtests mostram que quando a gente faz o manejo no momento que ele atinge o break-even, a gente tem uma probabilidade maior de obter mais lucros com essa operação. Tenha você optado por fazer o manejo quando ele atinge o strike dessa put vendida, ou quando ele atinge o break-even, você tem algumas alternativas. A primeira delas é você fazer uma rolagem no tempo.
Então observe que essa put aqui está vendida no strike $60.000 e no vencimento de 26 de abril. Repare qual é o preço dela no momento. O preço de mercado aqui em branco ele está de 0,0358 bitcoins, ou seja, 3,58% de um bitcoin. Em dólar ela está aproximadamente $2.500. Então, para eu encerrar essa posição agora, eu teria que recomprá-la por esse valor. 3,58, 3,59% de um Bitcoin, o que equivale a $2.500. Recompro por esse valor e vendo no vencimento subsequente, que é o vencimento de 31 de maio. 31 de maio, uma put de Bitcoin no strike $60.000, eu estaria recebendo 5,75% de um Bitcoin. Estaria recomprando para encerrar 3,5, estaria recebendo 5,75%. Então, fazendo essa rolagem no tempo, eu ainda receberia um crédito a mais por ela. Se você pensar em termos de dólares, eu recompraria por 2.500 e estaria vendendo, ganhando um novo crédito, uma nova taxa de $4.000. Teria um lucro aqui de $1.500. Mas também é importante você fazer uma leitura do mercado. Se o mercado estiver caindo e você achar que para o vencimento subsequente a tendência é de que ele continue caindo ainda mais, talvez não valha a pena você simplesmente fazer essa rolagem no tempo, porque aí você está empurrando o problema para frente. O que você pode fazer nessa situação? Você pode fazer uma rolagem diagonal. Você encerra aquela posição, você recompra aquela put no vencimento de abril e no strike 60, só que ao invés de vender aqui para maio e no mesmo strike, você pode optar por vender num strike abaixo, como por exemplo $55.000. Nesse caso aqui, você estaria recebendo para iniciar essa nova posição um prêmio equivalente ao que você pagou para encerrar a posição no vencimento anterior. Uma venda de put é uma operação que na maior parte das vezes vai te gerar ganhos, porque a tendência dos mercados de longo prazo é uma tendência de alta. E, eventualmente, quando o mercado for contra, essa rolagem diagonal, que é a rolagem no tempo, e para um strike diferente, nesse caso aqui para um strike abaixo, na rolagem te manteria no 0 a 0, você permaneceria com o crédito inicial que você obteve pela montagem da operação. No momento que o mercado foi contra, você ficaria no 0 a 0, e a partir das próximas vendas você provavelmente já ficaria com o prêmio novamente. Então você tem essa outra possibilidade, primeiro só rolagem no tempo, segundo, a rolagem diagonal, que é a rolagem no tempo mais a rolagem para um outro strike. E você também tem uma outra possibilidade. Em vez de trocar aquela put por essa daqui, aqui você está vendo as puts, uma vez que nesse cenário hipotético o mercado está caindo bastante, em vez de trocar uma put por outra, você pode trocar aquela put por uma call. Veja que você pode trocar aquela put vendida no strike 60.000 em abril por uma call vendida em maio no strike $105.000. Você trocaria por essa daqui e te daria um prêmio equivalente. Mas se você verificar que a tendência de queda permanece para o vencimento subsequente, talvez, em vez de escolher vender essa call aqui nesse strike, que estaria te pagando esse prêmio, te deixaria no 0 a 0, você poderia escolher um strike mais baixo, como por exemplo $75.000, e ainda sair com crédito nessa operação. Então você se livraria dessa put aqui, pagaria uns $2.500 e nesse exemplo aqui, nas circunstâncias atuais do mercado, você receberia um crédito de 8.400. É claro que esses valores estão mudando a cada dia, a cada instante. O que eu quero te passar aqui é uma linha de raciocínio. O mercado está em tendência de queda, em vez de trocar uma put pela outra, ainda que com um strike mais baixo, você pode pensar em trocar por uma call. Começa avaliando a call que vai te deixar no 0 a 0, que vai te dar um prêmio equivalente ao prêmio que você acabou de pagar, e depois começa a considerar as calls com strike mais baixo, que vão te pagar prêmios ainda maiores, até um limite que você se sinta seguro e que seja um preço que até aquele vencimento você acredite que o Bitcoin ou o ativo que você está operando não vai chegar. E aqui a gente tem uma quarta situação que o ativo caiu bastante, você ainda não fez o manejo e a sua put ficou deep into the money, ficou muito dentro do dinheiro. Esse prejuízo seria especialmente grande se você não tivesse feito aquele hedge. Aqui eu tenho um exemplo de um mentorado meu que aplicou esse hedge. Então veja, nesse caso aqui foi uma call que entrou bastante no dinheiro e ficou com um prejuízo bem grande.
verdade, ele deixou de acompanhar o mercado por algum tempo e o Ethereum disparou e essa call aqui entrou no dinheiro, dando esse prejuízo. E ele nem lembrava que ele tinha feito essa proteção. E ele me acionou ficando preocupado com esse prejuízo. E eu perguntei, mas você não acionou a proteção? Ele, é mesmo, nem lembrava disso. E aí, quando ele foi ver aquela proteção, ela estava no lucro praticamente equivalente ao prejuízo. Então, ele ficou praticamente no 0 a 0, numa situação em que a maior parte das pessoas estaria amargando um prejuízo bastante acentuado. Tá legal, mas caso você não tenha feito essa proteção e você esteja nessa situação aqui de bastante sufoco, o que você pode fazer? Especialmente se ainda faltarem alguns dias para o vencimento. Nesse caso aqui, a melhor coisa que você tem a fazer é encerrar essa posição. Você vai sentir uma dor por realizar esse prejuízo, mas é muito melhor realizar um prejuízo do que correr o risco de deixar esse prejuízo ficar ainda maior. A maior parte das pessoas fica apegada à possibilidade de ele voltar, e aí as pessoas fazem projeção do mercado, não, eu acho que ele vai voltar, mas essa projeção muitas vezes é eivada de um viés cognitivo que a pessoa passa a enxergar aquilo que ela precisa que o mercado faça, e o mercado nunca vai se movimentar em decorrência das suas necessidades. Se aqui você já está com um prejuízo muito grande, a melhor coisa que você tem a fazer é, em primeiro lugar, encerrar essa posição para evitar que esse prejuízo fique ainda maior. Depois disso, você se recompõe emocionalmente e pensa em qual é a melhor operação para você montar daqui por diante, não pensando em recuperar o seu prejuízo, pensando em qual é a operação mais eficiente para ser montada daqui para frente. Você pode, por exemplo, pensar em montar um short strangle, que envolve a venda de uma put e a venda de uma call. A venda dessas duas opções aqui, você já vai ganhar mais prêmio e recuperar parte do prejuízo. Você pode pensar também em fazer um Iron Condor, que envolve a compra e a venda de uma put, formando aqui uma trava de alta, e também envolve a venda e a compra de uma call, formando aqui também uma outra trava. Se você acha que já está exaurindo o movimento de queda, você pode vender aqui uma put, simplesmente. E em relação a essas proteções aqui, em que você paga para ficar protegido, proteções com opções, não aquele hedge que eu falei inicialmente, eu tenho uma dica extra para te dar. Inclusive, vai te ajudar nessas outras circunstâncias aqui, em que o mercado está indo contra a sua posição, mas que você ainda tem tempo de fazer manejos. Então voltei aqui para a grade de opções no vencimento 26 de abril, e aqui eu tenho uma put vendida nos 60 mil dólares. Tem outras também, mas vou tratar por enquanto só dessa. No momento que eu gravo, o mercado está favorável à minha posição, mas caso ele tivesse vindo contra, se ele caísse até os 62, por exemplo, o que eu poderia fazer? A primeira coisa, eu poderia pensar em comprar uma proteção. Uma proteção aqui no 59, fazendo uma trava e limitando o meu prejuízo. Para isso, eu simplesmente faria a compra de uma put aqui no strike 59. Então, essa seria uma proteção bem efetiva, mas o problema é que ela iria custar caro. Aqui eu estou recebendo 2.600, 2.500 dólares, estaria pagando 2.000 dólares. Em termos de Bitcoin, estaria recebendo 0,0364 e aqui já estaria pagando 0,0324. Então, praticamente todo o meu ganho, boa parte dele seria consumido comprando essa proteção aqui. Mas, se eu acho que o mercado está virando e eventualmente ele pode corrigir até os 55, até os 50, faria sentido eu pensar em comprar essa proteção. Mas ocorre que eu tenho alternativas melhores. Em vez de pagar tão caro por essa proteção aqui, 1.300 dólares, eu posso pensar em comprar proteções com prazo de validade mais curto e, por consequência, vão estar bem mais baratas. Eu tenho uma comprada no Strike 57, por exemplo, mas se eu quero proteger minha put no Strike 60, eu posso comprar uma put nesse próprio Strike aqui, 60 mil dólares, pagando não 2.300 dólares, mas somente 220, ou em termos de Bitcoin, 0,0029 Bitcoins apenas. Se eu fizer um contrato de 0,1, a gente está falando de apenas 10% de todos esses valores. Então é uma proteção bem efetiva e bem mais barata. Ela é bem mais barata porque ela tem um prazo de validade mais curto. É a mesma coisa que, em vez de fazer o seguro para o meu carro com uma validade de 1 ano, eu faço o seguro apenas para um final de semana, com um prazo de validade mais curto. Obviamente, eu vou pagar bem mais barato em termos absolutos. E qual que é a efetividade dessa proteção? Aqui você tem a matriz de risco.
Nela, você consegue verificar o impacto em cada uma das suas posições decorrente de diferentes cenários do mercado. Uma alta do preço de 12%, uma alta nos preços acompanhado com choque de volatilidade para cima, uma alta de preços que a volatilidade não sobe tanto. Como você pode ver aqui, as minhas posições, aqui, as posições reais dessa conta é a conta que eu utilizo no grupo de sinais, essa conta está posicionada de maneira bullish, de modo que quanto mais o mercado suba, maiores vão ser os meus ganhos. Os meus ganhos são mais do que proporcionais à alta do Bitcoin e também à alta do Ethereum. E você pode observar isso aqui na matriz de risco. No entanto, caso o mercado caia, eu consigo ver aqui qual que seria o impacto em cada uma das minhas posições. Então, se o mercado cai 6%, por exemplo, essa minha put vendida aqui teria esse prejuízo. Por outro lado, esse prejuízo seria praticamente anulado por essa put comprada aqui nesse strike. Então, se o mercado cair, essa put comprada teria exatamente esse lucro diante dessa queda. Então, analisando essa matriz de risco, que é algo que eu faço em mais profundidade, quando eu trato aqui do pilar proteção do método PEP, você consegue saber exatamente qual é o efeito protetivo de uma opção comprada. E, portanto, quando o mercado está caindo e indo contra a sua posição, você consegue saber exatamente qual o prejuízo máximo a que você está sujeito e, por consequência, comprar a proteção adequada. E se você comprar a proteção com prazo de validade menor, você vai pagar mais barato por ela. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu joinha, confere se está inscrito no canal e com o sininho ativado e não deixa de me acompanhar nas outras redes. Acabei de criar um Instagram novo em que eu estou respondendo perguntas. Acesse ele através do link aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!